Ele não está conseguindo entrar, é isso também? Está entrando agora ao vivo, tá, Ana Pita? Agora começou já o ao vivo aqui. Mas a gente vai começar assim, o Paulo, então você vai ter que ser o primeiro a falar. Vamos só dando aqui as entradas. As introduções aqui, vamos esperar que ele entre. Só esperando um pouquinho, esperando a doutora Ana Pita, doutor Paulo Amarante também entrar, para a gente fazer esse debate aqui junto com vocês sobre esse cenário, né, e se um outro mundo é possível nessa situação agora da pandemia. Pronto. Ana Pita voltou. Boa noite, mais uma live nossa da Abrasme. É um prazer muito grande que neste dia que eu tenho de começar saudando Mônica Nunes, nossa companheira, que está fazendo aniversário hoje, para começar com uma certa alegria, porque nós estamos com várias questões que estão nos angustiando. Não é? Eu, particularmente, estou bastante preocupada de como os cuidados em saúde mental estão acontecendo. Né? Hoje temos a celebrar o fechamento do Galba Veloso em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte, como hospital psiquiátrico. Isso era um desejo de todos nós, mas em Belém parece que estão fechando serviços e eu gostaria muito que os meus companheiros usuários pudessem estar entrando em contato com a gente, para que a gente possa não resolver problemas, porque estamos vivendo tempos difíceis de pandemia, e o nosso tema hoje é lições de pandemia, a outro mundo possível, onde provavelmente a gente vai poder atravessar deste... muito bem, tá. Agora estamos os três aqui. Gente, eu espero, Paulo, que você esteja nos ouvindo. Então, e já saudamos a Mônica, já saudamos a luta antimanicomial pelo fechamento de um hospital, mas eu espero que os demais serviços estejam atentos a uma demanda que vai se continuar, não é? Que existe agora no momento e que vai se continuar pós-pandemia, que é justo a demanda do sofrimento psíquico, do cuidado mental. Então, eu quero muito que os usuários, os profissionais de saúde mental estejam sendo bem cuidados pelos governos, porque no momento, claro, vivemos um vírus cruel, atroz, mas temos de cuidar da vida, temos de cuidar das pessoas e temos de cuidar de vários problemas, do isolamento social, a quarentena, a difícil experiência do adoecer está fazendo mal a todas as pessoas. Hoje nós vamos ter um trabalho bonito aqui, também com uma certa trajetória da própria Abrasme. Não é? Com um prazer muito grande que nós vamos contar com o seu fundador da Associação Brasileira de Saúde Mental, e também seu presidente de honra, Paulo Amarante, né, professor da Fiocruz e antimanicomial desde sempre. E vamos contar com Léo Pinho, também há algum tempo na Abrasme, mas eu espero que no futuro próximo ele possa estar nos conduzindo ainda mais do que nos conduz, já que tem uma forte militância e experiência no campo dos direitos humanos, ele que foi até um mês e pouco atrás, presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, hoje ele é vice-presidente, e que tem
uma trajetória bastante importante nas cooperativas sociais, né, através da Unisol, mas através, basicamente, de um trabalho reflexivo sobre reabilitação psicossocial. Estou vendo a Mônica, que já recebeu o nosso abraço. Hoje... Parabéns, Mônica! Parabéns, Mônica. Você é a nossa inspiração hoje. Você que é uma brasiliana também de primeiros tempos. Mas eu gostaria muito que a gente pudesse, já que estamos todos presentes e já espero que já estejamos todos ouvindo, porque essas coisas, não é? Às vezes tem complicações aí de áudio. Então, eu acho que temos de examinar vários aspectos da pandemia atual, e eu acho que os meus dois interlocutores estarão bastante antenados e afiados nessa conversa, mas vamos também fazer um exercício de examinarmos, após toda essa experiência difícil, dura, que está nos surpreendendo a cada dia, que está molestando muitos profissionais de saúde, eu quero homenageá-los, ainda mais não é? Pessoas, famílias, que está nos deixando, não é, extremamente tristes, e que precisamos usar dos nossos recursos reflexivos para superar e para poder ir tecendo, não é, essa dificuldade, e podemos suportar. Eu espero que os companheiros que estão assistindo essa live possam compartilhar, né? Temos só 1 hora para esse debate, mas estamos estudando possibilidades de termos espaços maiores para esse compartilhamento, mas eu acredito que as políticas neoliberais, as quais nós estamos sendo objetos de reflexos delas, e mesmo da brutalidade de um capitalismo que nos ameaça tão contundentemente, viver esse momento de governos absolutamente insensíveis para com a morte, para com o sofrimento, para com a vida das pessoas, e podermos discutir, inclusive, essas relações de Estado, sociedade, e como nós vamos conciliar essas questões, né, já que ainda não temos nenhum horizonte preciso de quando poderemos sair dessa pandemia e como será esse processo. Eu queria apenas dizer que eu estou com vocês, mas estou muito, muito mobilizada, e por isso mesmo eu preferia passar a palavra diretamente, no momento, ao meu companheiro de mesa de discussão, Paulo Amarante, que está aqui, absolutamente muitas coisas. Paulo é um grande amigo. Então, essa mesa, eu espero que tenha a fluidez, a delicadeza e mesmo a alegria, não é,
de companheiros que estão lidando com uma reflexão que não é cômoda, mas que esperamos trazer para os participantes um bom diálogo, uma boa luta. Vamos estar aqui nesse momento compartilhando coisas importantes com vocês. Paulo, você pode incluir aí Posso sim? Posso começar? Pode começar. Bem, então, boa noite, Ana, Léo, a todo mundo da Brasme. Eu queria também parabenizar a Mônica e também a Gina Ferreira, que faz aniversário hoje. Grandes figuras aí da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica. Queria falar também dos nossos sentimentos pelas pessoas, muitas já conhecidas, que estão sofrendo, familiares que faleceram com a Covid, né? O trabalho realmente fundamental dos profissionais de saúde nesse momento. E falar também da importância, assim, cada vez mais a gente se convence da oportunidade que foi a Brasme, que tem sido criado a Brasme, esse coletivo, de ter um coletivo tão forte, tão importante nesses momentos de crise. Então, queria registrar isso. Eu, nesse período de confinamento, evidentemente, tenho feito muitas coisas, estou emocionado, que eu não estou habituado a participar desses eventos, assim, uma outra coisa, né? Vejo muita gente entrando, estou muito feliz, sim, mas também muito emocionado e tenso. Mas muitas coisas que a gente lê, né? O Edgar Morin fala do confinamento propiciando um desconfinamento das mentes. Então, a gente mexendo em muitas coisas, muitas fotos, muitos arquivos, muitos livros. E primeiro, então, eu homenageando a Mônica e a Gina e a luta antimanicomial, eu fiquei ouvindo muitas vezes esses dias a música do Lenine, Paciência. Vocês conhecem, né? Todo mundo conhece a música do Lenine. Eu queria só um segundinho, né? Colocar aqui. Além do Lenine, enquanto está tocando. Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Pois é, a vida não para, eu finjo ter um pouco de paciência. Também o Raul Seixas, o dia em que o mundo parou. O Alberto Camus, A Peste, quanta coisa importante, né, que já escreveu Gabriel Garcia Marques, Amor em Tempos de Cólera, José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Esse momento ia repensar. Quando nós falamos desse debate, né, pensamos assim, um mundo pós-pandemia, um outro mundo é possível. Um outro mundo é possível, né? Ou um outro mundo é necessário, um outro mundo é preciso. A gente precisa parar agora para transformar, para mudar esse mundo, para mudar essa trajetória que nós estamos vivendo. A Ana um pouco levantou isso. Então, mais do que tudo, esse outro mundo, esse mundo que virá depois, é um mundo que está em disputa. É isso que a gente tem que ter, eu acho, no nosso sentido, consciência, uma das ideias, não apenas para os nossos congressos da Brasme, que eu acho que a gente tem que repensar radicalmente nossos fóruns, nosso congresso, a nossa luta a partir daí, né? O que nós vamos fazer, o que nós vamos pensar, como nós vamos nos aliar com outros movimentos, que outras frentes, né? Porque a questão tem que ser cada vez mais ampla, mais global, mais geral. Então, nós estamos tendo uma disputa de mundo, um mundo que virá depois. Eu, pensando nisso, comecei a ler algumas coisas, alguns escritos, né? Uma coisa impressionante, né? Quantas pessoas no mundo inteiro, nossas referências bibliográficas, nossos grandes pensadores, todos estão escrevendo sobre essa crise. Todos estão escrevendo, estão se perguntando, se questionando. Dos Chomsky, Zizek, o Agamben, Alain Badiou, Bruno Latour, Ailton Krenak, Thomas Piketty, Will Chutran, Domênico de Masi, Edgar Morin, Boaventura de Souza Santos, tantas outras pessoas escreveram e
estão um pouco aqui nessa reflexão que eu acabei trazendo. Assim. A ideia, primeiro, desse mundo que nós temos que disputar e que nós não queremos voltar ao anterior. Né? Que muitas pessoas falam, quando vai voltar à normalidade? Que normalidade? Era normal a violência, o capitalismo selvagem, o consumismo, a falta de direitos, a exclusão, né? A opressão, o consumismo de nós mesmos enquanto seres humanos, da natureza, tudo mais. Nós não queremos voltar a esse normal. Se a crise foi provocada do coronavírus, é oriundo da forma como nós lidamos com a natureza, para alguns é consequência da nossa relação, para outros não, isso não importa tanto agora, né, essa vida da etiologia. Importante que essa crise nos faz pensar nessa relação absurda, né, como nós vivemos com a natureza. Nós não queremos voltar também ao mundo anterior e nem queremos uma radicalização com o mundo anterior, porque muitos dos autores, muitos dos atores sociais estão querendo não voltar apenas, mas estão querendo retomar, porque vão perder dinheiro, a economia vai ter insucessos, vai ter fracassos, etc. Então, de um hiperliberalismo, né, uma maior violência, uma maior exclusão, uma maior diminuição do Estado, uma série de outras consequências da exclusão social, do trabalho, levar ao extremo todo o sentido de exploração que nós vemos capitalista, de exclusão no mundo inteiro, né, com o crescimento dos governos populistas, dos governos autoritários. Nós estamos vendo Estados Unidos, Europa, a Índia, em tantos outros cantos, Tailândia, Filipinas, no Chile, no Brasil e tantos outros. Né? Ou nós queremos construir, né, disputar, construir, eu acho que isso é importante, é que vários autores, várias reflexões têm apontado para isso, um mundo, de fato, aproveitar essa crise, um mundo mais justo, um mundo com maior responsabilidade social, com maior distribuição, um mundo de outra forma que a gente possa repensar, né, e rever esses conceitos. Então, em resposta ao debate da globalização, do mundo globalizado, etc., nós estamos vendo agora, seja quem é a favor da globalização, seja quem é contrário, é negacionista, etc., etc., uma coisa ficou clara, né? A velha aldeia global do McLuhan se provou completamente na prática, né? Se nos transformou, mostrou o que o mundo é globalizado, seja pelo vírus, seja pelas relações, pelas formas epidêmicas, epidemiológicas, do capital, do poder, etc., etc. Então, hoje nós temos uma consciência diferente daquela, não apenas, digamos, teórica da aldeia global, mas de uma comprovação e da importância de gerirmos daqui para frente o mundo, a Terra, como algo diferente, né? De voltarmos a essa responsabilização. Em questão do Estado também, o debate sobre o Estado mínimo, né? O Morrão falou uma coisa interessante. Da mesma forma que o Boaventura, na verdade, a nossa quarentena não é de 40 dias, é de 40 anos. Nós estamos vivendo, desde o período Reagan, do período Thatcher, o neoliberalismo, a ideia de que não existe coletivo, não existe sociedade, que existe um mercado, que existem indivíduos consumidores, indivíduos avulsos, né? Toda essa desmontagem, nós estamos vivendo uma exclusão de 40 anos, um confinamento de 40 anos, né? De um Estado que agora se mostra absolutamente violento e ineficaz. Esse é o grande debate do Estado. A tal ponto que a gente viu, né, entrando um pouco, talvez o Léo discuta mais, aqui no Brasil, um tipo Mandetta, um cara defensor do ato médico, defensor do setor privado, contrário ao SUS, acaba saindo, porque a única possibilidade que ele vislumbrou foi de que nós tivéssemos um Estado, né? E a tragédia talvez não seja pior no Brasil, porque nós temos um SUS. SUS que foi atacado pela imprensa, pelo empresariado, pelos gestores,
por tudo, mas nós temos o SUS. Nós temos uma atenção básica, nós temos uma atenção, né, saúde da família, nós temos uma rede e temos profissionais de saúde que criaram uma ideologia de cuidado, de preocupação com o outro, de solidariedade, etc, etc. A tragédia nos Estados Unidos é porque eles não têm nada de política pública, nenhum sistema de seguridade social, nenhum sistema de proteção. Então, eu acho que volta uma disputa importante sobre a questão do Estado, né? A PEC 95, que congela o investimento, o orçamento nas políticas públicas, né, se mostra agora como arrasadora, né? Eu vi um artigo da Eliane Brum dizendo o diagnóstico é Covid lá no atestado de óbito, mas o atestado, a causa da morte é o modelo econômico, concentracionista, entendeu? De exclusão, etc, etc. Então, nós temos... Olha, alguma coisa está acontecendo, João, que eu não estou ouvindo o Paulo. Não sei se as pessoas estão me ouvindo, mas a gente está com essa instabilidade de internet também. Estamos aqui na Bahia. Melhorou? Pronto, voltou? Desde quando? Voltou. Logo depois da Eliane Brum. Hein? Depois quando você falou da Eliane Brum. Da Eliane Brum. Então, ela fala que no atestado de óbito vai estar escrito coronavírus, mas, na verdade, a causa do óbito é a política econômica, é a violência social, né, são as práticas de exclusão, etc. A outra consequência que nós estamos tirando, ou a outra tomada de consciência, é a importância dos movimentos sociais, também tão atacados, tão apagados, da solidariedade, né, da criatividade das pessoas, das possibilidades de encontrar alternativas, de encontrar saídas. Isso reforça, né, a autonomia, as possibilidades de emancipação, né? E, por outro lado, estamos vendo também, eu acho que esse é um dos temas que a Ana falou, eu falei antes, né, do risco dos estados autoritários, do crescimento dos riscos dos estados autoritários, como essas estratégias de confinamento, né, referindo-se um pouco a que tanto Michel Foucault falou com biopoder, com biopolítica, como que a Shirley Mbembe fala da necropolítica, né? Como que nós nunca vimos, não tínhamos pensado do peso dos sistemas de informação, de comunicação, de internet, serem tão massivamente utilizados no confinamento, na opressão, né? É o caso do risco da perda das liberdades individuais, né? Nós vemos na China como está já tão forte presente aquele sistema do reconhecimento facial, posicionamento dos celulares, o controle do que se usa no celular, do que se fala. Já há muito tempo que nós estamos vivendo isso, né? O que foi apagado a partir do Wikileaks e outras coisas, mas que tem uma presença muito forte, né? E os drones, né? E drones na cidade do Rio de Janeiro, os drones estão causando mais problema do que a aglomeração das pessoas para ver o drone, mas as apps, os computadores, como sendo o instrumento. Então, já devo estar com o meu tempo bastante avançado. Existe algumas propostas, só para lembrar. Como diz o Ailton Krenak, né, usando ele como inspiração, algumas ideias para adiar o fim do mundo, né? Nós temos fazer o Latour fala para a gente fazer uma tomada, uma lista, um rol de questões que a gente viveu nesse período, que nós não queríamos que voltasse, que nós queríamos mudar, né? Suspensões de atividades que nós vivemos, que nós convivemos, outras atividades que
tanto pensar a crise como uma crise econômica, uma crise de humanidade, uma crise nacional, uma crise social, uma crise civilizatória, uma crise intelectual, uma crise existencial. Nós temos um conjunto de questões que nos traz essa crise e que nós devemos, na disputa de um outro mundo melhor, um outro mundo possível, ter em mente, no sentido de lutar contra essa forma de organização da sociedade, do capitalismo, do neoliberalismo, retomar as atividades coletivas, retomar os laços sociais, os princípios de solidariedade, de equidade, de cooperação. Então, é um pouco isso. Eu fiz uma lista muito grande. Teve o problema do som, a gente não espera, tem a questão do tempo, e a gente vai ouvir o Léo e depois nós queremos ver se, de alguma forma, a gente consegue dar retorno e sentir o que as pessoas estão querendo falar, fazer, que sentem falta do que nesse debate está sendo feito. Então, muito obrigado, Ana, muito obrigado, Léo, João, abraço-me e vamos passar para o Léo, então, eu devolvo para a Ana passar para o Léo. Não, eu é que agradeço muito, é uma pena interromper, mas nós temos nosso tempo. Eu passaria imediatamente ao Léo, com a esperança de que a gente volte, porque tem um grupo também muito bonito. Eu queria agradecer já de antemão os participantes, o quanto... E do lado de lá, quem está escolhendo eu também não fiz a referência no início, mas o João Mendes está colaborando muitíssimo para que a gente possa fazer uma melhor campo de trocas nesse momento. Então, Léo, a palavra é sua. Muito obrigado, Ana. É uma honra estar aqui nesse diálogo, nessa live, com duas pessoas fundamentais para a minha formação, a doutora Ana Pita, Paula Amarante, enfim, é muito gratificante para mim. Então, boa noite a todos e todas que nos assistem, buenas noches, temos muitos amigos da América Latina também acompanhando aqui a nossa live. Queria também dar os meus parabéns aqui na live à nossa querida Mônica, que está fazendo aniversário hoje. Meus parabéns, muitas felicidades. Mas, enfim, um pouco o debate que a gente tentou fazer aqui é um pouco ir juntando essas reflexões e costurando esses diversos olhares sobre as lições que a gente vai tirando desse momento, dessa crise gerada por causa da pandemia do Covid-19. Eu queria iniciar aqui uma reflexão. Muitos intelectuais, o Paulo citou vários, estão escrevendo, então é um momento também de muita efervescência, muita discussão e muita formulação, alterações de marcos legais, de políticas públicas, enfim. E eu queria iniciar aqui citando qual era o contexto que a gente vivia antes dessa crise gerada por essa pandemia. Nós vivíamos no mundo e no Brasil um imperativo nas discussões, nas políticas públicas, de uma visão de que a austeridade e o modelo de imposto por uma agenda neoliberal de uma diminuição do Estado. Eu fiz essa diminuição aqui entre parênteses, porque a diminuição do Estado é em relação às políticas públicas, não é em relação ao papel dele como financiador e indutor do mercado financeiro. Basta lembrar que na última crise econômica que o mercado financeiro viveu, foi o Estado que salvou os bancos. Então, esse Estado mínimo é sempre associado ao direito dos trabalhadores, à aposentadoria, à ideia dos sistemas universais de direitos. Então, antes dessa crise, nós tínhamos um debate público interditado pelo viés da visão de austeridade orçamentária e de um discurso de um Estado mínimo, de um Estado que não garantia a ideia da universalidade de direitos.
E é importante dizer isso porque a gente vivia uma guerra, era uma agenda contra a Constituição brasileira de 88. Era uma agenda montada para inviabilizar os direitos econômicos, sociais e ambientais. E a síntese mais acabada desse modelo, podemos dizer, é a tríade entre a Emenda Constitucional 95, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Essa tríade foi o pilar desse modelo de impor uma agenda contra a Constituição brasileira, uma agenda de retirada de direitos e uma agenda de, na verdade, negação dos princípios constitucionais. Esse é o cenário que nós vivíamos antes da pandemia. E, por outro lado, a gente tinha uma herança de uma visão de um Estado também burocrático, de um Estado onde as iniciativas da sociedade civil eram deixadas de lado. E a gente pode ver isso desde o processo de 30, com a ditadura militar. Então, a gente tinha, vamos dizer, dois pesos sobre as políticas públicas e sobre a sociedade civil brasileira. Uma, essa agenda de austeridade, essa agenda neoliberal, e a outra, essa herança de um Estado ultracentralizador, de um Estado burocrático, de um Estado baseado em estamentos, que impedia, na verdade, a participação ativa da sociedade civil. Então, a gente tinha esses dois paradigmas que traziam momentos históricos diferentes, mas que desenhavam as políticas públicas, desenhavam as iniciativas do Estado brasileiro. No entanto, nós vivemos essa situação mundial de uma pandemia. Não é novidade histórica a existência de pandemias que se espalham a nível mundial. A questão é a temporalidade, o ritmo e a existência do instantâneo. Hoje a gente está vivendo uma pandemia que eu sei exatamente, instantaneamente, o que está acontecendo na China, na Itália, e isso cria e vira um grande fenômeno social a nível mundial. E aí que a gente precisa começar a avaliar e tirar algumas lições. A primeira delas, que eu acho que a gente pode elencar, é que as respostas para a crise, as respostas que buscaram dar uma resposta ao direito ao trabalho, ao direito à saúde, não só no Brasil, mas em outros países, vieram justamente das políticas públicas baseadas na promoção de direitos. Isto delinea, faz um traçado de uma derrota dessa visão de Estado baseado na inexistência de direitos universais, numa agenda de austeridade, bem como aquele Estado negador, autoritário e, principalmente, incapaz de dar uma resposta, vamos dizer, rápida, acelerada, esse Estado burocrático e lento. Esses dois modelos se mostram incapazes de dar respostas nessas crises. E aí, nós viemos fenômenos de tentativa de ressuscitar esse modelo, principalmente a partir de um discurso negacionista. Infelizmente, o Brasil, com a atual presidência da República, cumpre um papel internacional de ser vanguarda do negacionismo. Diante da incapacidade do seu modelo, do modelo de Estado que eles defendiam, que a falência desse modelo, a resposta que vem é uma resposta negacionista, é uma resposta de não dar resposta ao fenômeno social e às dificuldades reais do povo. E o Brasil é vanguarda nesse sentido. E a partir disso, eu acho que nós precisamos começar a desenhar, primeiro, não se responde a tentativas negacionistas que, para se implementar, vão precisar aprofundar medidas bonapartistas, cesaristas, autoritárias, e aí tem a disputa entre os poderes, a gente está assistindo, executivo, judiciário, legislativo, a tentativa do governo negacionista de impor medidas mais autoritárias,
que hoje tem, graças à Constituição, à história do nosso país, pesos e contrapesos, mas nós estamos nesse momento. E esse momento exige de todos nós a capacidade de fazer alianças, de construir grandes frentes nacionais. E nesse momento, existe um paradigma que nós precisamos defender. As conquistas previstas na Constituição de 1988. Então, nós precisamos, no Brasil, de tirar as vaidades do cenário, de tirar as tentativas autoproclamatórias de grupos, de partidos, de serem a resposta, a única caminho, às lideranças infalíveis, e a necessidade de ter uma grande frente ampla democrática em nosso país, para defender as conquistas e os direitos da Constituição de 88. Esse é o grande momento que a gente precisa acumular forças nesse momento de crise, se a gente espera uma saída pós-crise que possa aprofundar a democracia e aprofundar os direitos no Brasil. E os dados estão lançados. Existe uma tentativa, baseada no negacionismo, a gente está vendo essas manifestações pedindo o AI-5, de uma disputa de que essa crise vai causar mortes, então a necropolítica, e esse discurso negacionista está criando uma disputa de narrativa para o pós-crise. E uma resposta a essa política precisa vir para a gente sair com mais democracia e rompendo a agenda de austeridade. Vários movimentos sociais, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Conselho Nacional de Saúde, entraram no Supremo para suspender a emenda constitucional 95, tem os projetos de lei agora de ampliação da renda básica de cidadania. Nós temos um conjunto de agendas que sinalizam para essa ideia de que nós estamos saindo da crise, rompendo a agenda de austeridade e promovendo a agenda selada e construída no Pacto Social da Constituição de 88. Então, essa eu acho que é a grande lição que vai deixar. Nós precisamos, para não deixar uma agenda autoritária de retirada de direitos, cumprir um papel de construir uma grande frente ampla em defesa da democracia, em defesa da Constituição de 88. E, principalmente, em defesa dos nossos grandes sistemas de direitos. E o maior sistema de direitos que está sustentando o país nesse momento de crise, e que é o maior sistema de promoção de direitos humanos, chama-se Sistema Único de Saúde. E a gente viu a saída do Mandetta, um homem do mercado, um homem que votou a emenda constitucional 95. Ele saiu e os únicos instrumentos que ele tinha diante dessa crise é o Sistema Único de Saúde. Então, essa é o grande legado que nós precisamos sair do pós-crise. Usar esse momento todo para afirmar que a saída do Brasil é cumprir o Pacto Social da Constituição de 88. E isso só se faz com grandes forças sociais, com uma amplitude, uma capacidade de diálogo social muito grande. Para mim, hoje, essa é a grande lição que está se desenhando nesse momento para responder a essa agenda de austeridade e também responder à tentativa de impor uma agenda autoritária no Brasil. Então, é nesse sentido que a grande lição que está se desenhando em nosso país para a gente avançar um pós-crise, aprofundando a democracia e reafirmando que o Brasil precisa voltar a financiar e a implementar a universalidade de direitos prevista na Constituição, com SUS, com SUAS e com as diversas políticas sociais de promoção de direitos humanos no Brasil. Essa é um pouco a grande lição que começa a se desenhar nesse momento, e não é bem só uma lição, é uma disputa de agenda para a saída dessa situação, dessa crise gerada pela pandemia. Muito bom, Léo. É uma emoção grande. Primeiro, ver que a gente está do Oiapoque ao Chuí bem representado. Belém, Piauí, não é? Judete, em Alegrete, não é? Então, essa discussão interessante que a gente viu aí, quer dizer, a pandemia mata, mas não mata igualmente. A desigualdade
não é, que o nosso modelo revela e põe as pessoas em situações tão desconfortáveis, né? Hoje aqui na Bahia, por exemplo, estamos falando para ir para as suas casas, a casa cai com a chuva e aí mata as pessoas, e aí você vê que precisamos realmente sair desse momento melhores, diferentes. E aí eu concordaria com a Mônica, nossa aniversariante. O pós-pandemia está aí. A gente já precisa agir diferente, né, desde esse momento. Então, essa discussão interessante do Estado, do SUS, o SUS tão massacrado e, no entanto, tão... Olha, o Sérgio Pinho aqui na frente, ótimo, Sérgio. Não é tão presente como modelo, porque foi um modelo gestado pela democracia, Léo. Então, as coisas que são gestadas por pactos democráticos, elas são sólidas e elas são respostas às nossas dificuldades, não é? Pena que a gente está com um ministro, um presidente surdo, cego a essas manifestações. Mas é inequívoco que nós estamos aprendendo a ser mais solidários, que nós estamos ouvindo a fala dos dois, do Paulo e do Léo, e também manifestações aqui muito interessantes, eu iria talvez destacar algumas, né? Essa provocação da Mônica, que a gente deve começar já, e não esperar a pós-pandemia para os exercícios de solidariedade de uma sociedade de outra ordem. E o Marcelo Dias, que nos fala de uma coisa que também tem me preocupado, não é? O aumento do distanciamento da relação com os usuários nesse momento, e a grande chance de medicalizarmos essa distância na medida que a gente não está podendo, não é, ouvir, chegar perto, não é? Por isso a minha alegria de ver algumas pessoas aqui presentes. A construção cotidiana de outros modos de relação foi levantado por várias das pessoas que aqui falaram, Paulo Gabriele, Marilda Costa, o Jefferson, também insistindo, e de nossa querida de Paula, trazendo aqui as suas provocações e as suas perplexidades frente a coisas que a gente está vivendo. Então, eu devolveria para Paulo e para o Léo. Vamos ouvir o Paulo primeiro, ele tem um decálogo aí que ele nos prometeu, mas ele pode também, nesse intervalo, ele viu as perguntas dos nossos participantes, e a Judete aqui está insistindo, temos de ter investimentos. Sim, pois é, porque a gente perdeu investimentos, particularmente na era Temer e no primeiro ano deste governo, né? O SUS, estou falando, perdemos, o SUS perdeu, foi desinvestido. Então, Paulo, você pode pegar aí a batuta? Estou ouvindo. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora está ouvindo? Tá. Não, porque eu não tinha ligado. Bem, primeiro eu também quero cumprimentar muita gente, estou vendo agora, porque eu não tinha visto antes, estava atento, falando, gente do Brasil inteiro, de todos os cantos, muita saudade de muita gente que eu estou vendo aí, de outros países da América Latina, nos Estados Unidos, gente de muitos locais. Muito feliz e muitas colaborações, muitas contribuições. De fato, assim, algumas questões eu também marquei, não vou falar o nome das pessoas, porque às vezes uma ou outra colocaram questões muito semelhantes, né? Então, mas esse primeiro da Mônica, quando foi o espaço que eu comecei, de um outro mundo possível, né, um mundo necessário, é a disputa desse outro mundo.
A gente tem que estar claro que nós já começamos a disputar, a construir esse outro mundo, né? Um mundo em onde nós vamos buscar encontrar formas mais efetivas de questionar esse modelo econômico, modelo de exclusão, modelo de violência, né, que nós estamos assistindo agora, acirrando, já de alguns anos, e aí no Brasil estamos vendo já mais fortemente a partir do golpe, né, com a Dilma, mas nós temos que convir também que, não é de temos que convir, não, temos que convir que já nos governos anteriores, o SUS nunca foi uma efetiva prioridade, né? O controle social sempre foi algo meio ilustrativo, as brigas que nós tivemos para convocar as conferências, em vários anos de existência do movimento da reforma psiquiátrica, nós conseguimos fazer 4 conferências de saúde mental, a dificuldade de um trabalho regular do Conselho de Saúde Nacional, dos Conselhos de Saúde, da gestão, a participação, a própria história de luta e dificuldade que a Brasme teve para se constituir. Então, é importante a gente saber isso, né? Nós nunca tivemos uma política de Estado efetiva para pessoal, né, de profissional de Estado para trabalhar no SUS. Então, sempre saúde da família, atenção psicossocial foi por terceirização, privatização, precarização do trabalho, uma série de questões. Então, acho que toda essa luta volta agora e nós vamos ter que enfrentar essa luta de uma maneira, como o Léo falou, mais geral, com uma frente ampla de luta por esses princípios, né, que nós temos que reconstruir um Estado, mostrar agora a importância, isso tem sido reconhecido. Como eu falei, aliás, esqueci de falar do Krugman, né, assim como o Piketty. O que está acontecendo no mundo agora, e que fica claro, são os países que têm políticas públicas de saúde, seguridade, né, e os países que não têm. Entendeu? Então, todo mundo falou do fim do Estado mínimo, acabar com o Estado. Como o Léo disse, o Estado, na verdade, ficou mínimo para as políticas públicas, mas como protetor dos direitos do capital, né, o Estado virou o poder do capital, e isso as pessoas não veem. Então, o que nós temos que ver é o Estado realmente, o Estado de bem-estar, retomar essa discussão. Na França, na Espanha, no Reino Unido, o primeiro-ministro lá, o ministro da Saúde, etc., todos, quando aparece, está lá, assim, salve fique em casa, salve o sistema de saúde, o Sistema Nacional de Saúde. A outra questão, vamos falar rapidamente também, para não ficar muito, é essa da medicalização, né, que o Marcelo falou, eu acho que é muito importante, né, não só nesse momento, né, e nós temos que fazer um enfrentamento um pouco mais decisivo em relação à medicalização. E aí tem uma contradição, porque nós temos que também questionar a ciência, porque o Mandetta sai colocando contra o negacionismo a ciência, e algumas vezes a gente fala que contra o terraplanismo, né, do Osmar Terraplana, do Osmar foi chamado de Trevas, Osmar Trevas, nós colocamos a ciência. Mas a ciência também é questionada. A ciência tem os seus interesses, tem os seus conflitos, tem as suas disputas, né? E nós temos que ver isso claramente, porque nós fizemos toda uma transformação no sistema de saúde mental e ficamos usando o diagnóstico psiquiátrico da mesma forma que a psiquiatria tradicional usava antes. Então, medicalizamos, mais do que prescrevemos medicamentos, isso foi consequência, nós patologizamos toda a nossa clientela, e não soubemos lidar com uma outra situação. Então, esse debate. E a última questão, a Adriana Moro, já estou acabando, isso. Dessas implantações estão sendo feitas na surdina, né, no cenário dos bastidores, etc. Então, eu acho que é isso, essa disputa, a gente tem que saber o que está acontecendo. Certamente, não é só o negacionismo, não acho que o Bolsonaro seja nem cego, nem surdo, nem louco, né? A Eliane Brum também escreveu uma matéria dessa e outras tantas, né? Eu acho que ele está fazendo um jogo perigoso, né? Até um jogo muito perverso. As mortes, ele fala claramente das mortes como algo que vai ocorrer, como se desse ao povo os suplícios que o povo precisa nesse momento de sofrimento. É muito fácil ver
o sofrimento é dos outros, né? Funciona até como uma certa forma de submissão, de assujeitamento, a aceitação, né, desse sofrimento. Então, eu mais ou menos encerro aí, para não... Legal. É muito difícil falar também assim, pela sem ver as pessoas. solidariedade, porque a gente tem menos de 5 minutos, eu ia pedir uma síntese extrema ao Léo, para a gente dar ainda alguns avisos e até a próxima. Eu acho que a grande reflexão é isso. Não existe uma saída para a crise que não seja disputa da agenda agora. E eu vou citar um exemplo. O SUS ganhou muita visibilidade nesse momento. Palmas para os trabalhadores da saúde. O Mandetta sai em defesa do SUS. Mas o que está acontecendo na prática? Está sendo discutido a carreira de Estado para os trabalhadores da saúde? Não. O Mandetta, junto com o Bolsonaro, assinaram um decreto criando a Agência de Desenvolvimento para a Atenção Primária, que é um serviço social gerido pelo direito privado. Então, eles querem nacionalizar um modelo de flexibilização do direito do trabalho. Então, olha que interessante, enquanto a gente tem uma visibilidade do SUS, a única resposta é o SUS, eles operam por baixo uma agenda em que, por exemplo, com a reforma trabalhista, eu vou poder impor agendas de trabalho intermitente e outros modelos de contrato de trabalho se a atenção primária inteira for gerido pelo essa agência, que é um serviço social autônomo de direito privado. Então, para dar um exemplo, e aí, o que a gente fez na prática? A Abrasme fez uma nota técnica e a gente aprovou e conseguiu sustentar um projeto de decreto legislativo para sustentar esse decreto do Mandetta e do Bolsonaro. Só que, o que acontece? A agenda agora, ela precisa ganhar visibilidade social. Então, a gente precisa de você que está ouvindo, de pressionar a Câmara para que esse projeto de decreto legislativo entre na pauta emergencial da Câmara dos Deputados. Então, a gente precisa de uma militância, de um ativismo ativo para disputar nessa saída que o SUS não seja mais flexibilizado, em especial os trabalhadores da saúde. Então, a gente precisa usar esse momento para disputar essa agenda, porque eles estão disputando. Outra medida, conseguimos uma lei para que todas as famílias de estudantes de escolas públicas tivessem a alimentação escolar garantida. O que os prefeitos começam a fazer? Em vez de ser para todos os estudantes da escola pública, só aqueles que têm família no CadÚnico. Então, é uma tentativa de não garantir a universalidade do direito e focalizar. Isso é uma agenda que está agora na prefeitura, que a gente precisa exigir que todo estudante, toda família de estudante de escola pública receba merenda escolar, porque isso garante a alimentação adequada, mas garante também os contratos das cooperativas da agricultura familiar. Então, eu usei essas duas agendas para reafirmar que qualquer saída e essa disputa de modelo de Estado para o pós-crise passa por uma disputa agora. Então, nós precisamos usar essa nova temporalidade, esse novo normal, né, que estão chamando, desse isolamento social, mas a gente precisa atento do ativismo continuar muito forte. Então, eu peço a ajuda de todo mundo que está ouvindo, a gente mobilizar para aprovar esse projeto de decreto legislativo para sustar essa agência de desenvolvimento da atenção primária, que flexibiliza ainda mais o contrato de trabalho de todos os profissionais da atenção básica brasileira. Muito bem, Léo. Essa é uma bandeira da Abrasme, você própria introduziu ela. Eu tenho de ser muito breve, lamentar o tempo, porque o debate foi bastante oportuno e caloroso. Queria dizer que, justo na linha de reconhecer o trabalho dos profissionais de saúde diante dessa pandemia, eu queria anunciar profissionais de saúde, a próxima live, profissionais de saúde diante da pandemia, vulnerabilidade, sofrimento e finitude. E para essa discussão, nós vamos ter a mediação da minha querida professora Sônia Barros,
enfermeira, professora da enfermagem. Antônio Neri, nosso pensador em saúde, que tem discutido com muita propriedade medos e finitude. E o Aislan Assis, de Ouro Preto, nosso diretor da Abrasme também, e que vão, na próxima semana, primeiro prestar um preito de homenagem a essas pessoas que estão fazendo tudo, e até um pouco mais, até morrendo, para estar assumindo a sua tarefa, o seu trabalho. E quero também dizer que esses temas, e mais ainda, as contribuições que a gente está recebendo, dessa vez mais de 400 pessoas interagiram aqui, está quase que nos obrigando a organizar um congresso online, já que nós estamos, não é, precisando conversar com aquelas pessoas que se inscreveram para o nosso congresso, que estão esperando estar conosco juntas, e vão estar, não é? Estamos apenas esperando quando, não é? Vamos ter autorização para estarmos presencialmente juntos, mas enquanto isso não estiver pronto, estaremos organizando, pensando com bastante intensidade, aproveitando o próximo mês, que é o mês da luta antimanicomial, o mês de maio, para fazermos um trabalho um pouco mais demorado, onde a gente possa conversar mais. Estamos precisando disso, de nos apoiarmos, de nos abraçarmos. Não seremos os mesmos depois dessa tempestade, eu quero que não sejamos mesmo, né? Sejamos melhores, mais amorosos, e mais cuidadosos com todos que merecem nossos cuidados. Então, já encerramos. O João é que controla aqui nossas... Ou ainda não? Porque, senão, aqui eu não estou vendo o tempo, mas... Se temos um pouco mais de tempo, eu acho que os dois, tanto Paulo quanto Léo, deram alguns recados de lutas concretas e imediatas. Então, lutar pela suspensão, e olha que a gente conseguiu, através de um projeto da Débora Duprá, sustar um outro... não é um outro decreto que nos prejudicava muito ao SUS. Então, eu acho que sonhar nos faz lutar, e lutando a gente consegue mexer em coisas que estão prejudicando muito o país, prejudicando muito o SUS, prejudicando muito aqueles brasileiros que verdadeiramente trabalham, fazem o seu esforço cotidiano para fazer desse país uma grande nação. Estamos lamentando que a maré não está para peixe, e parece que essa provocação nos cutuca com varas mais curtas. Não sei se já... Eu não recebo aqui a notícia do meu amigo João, se já acabou o tempo, se está faltando... ele está me dizendo aqui que ainda temos um tempinho. Então, em sendo assim, Paulo, quer voltar aí e falar alguma coisa que lhe faltou? Paulo e Léo. Não sei se é atual, ele disse que teríamos 10 minutos. Eu acho que não temos, não. Não, pelo que eu está me vendo aqui, 59 minutos, não é isso? Então, vamos nos reservar para a próxima live, e vamos nos reservar também, nos organizarmos
para estarmos juntos num congresso que provavelmente talvez esteja ocorrendo entre 17 e 18 de maio, e esperamos contar com esse grupo aqui, olha que comissão organizadora, 400, e esse negócio de lives eu não tenho tanto hábito, eu sou de uma outra geração, não é? Então, mas vamos fazer isso, pensarmos juntos como organizar um grande debate, pelo menos um grande debate de questões, mesmo que seja provisórias, que estejam nos mobilizando e que a gente sinta como absolutamente necessária nesse momento. E acho que isso é fundamental para que a gente faça isso que os dois recomendaram. Não percamos tempo. Vamos à luta e precisamos aproveitar o tempo. Diga aí, quem é que está aí atrás? Ana, é só para avisar que nós vamos colocar aqui, depois que terminar a live, nos comentários, o link para a gente pressionar na Câmara a aprovação do projeto de decreto legislativo para sustar essa agência de desenvolvimento da atenção primária, que vai flexibilizar os contratos de trabalho dos trabalhadores da atenção primária. Então, a gente vai colocar, a gente pede para vocês divulgarem nas redes sociais, entrarem no link da Câmara que a gente vai pôr lá. Apoio totalmente o projeto de decreto legislativo, porque é uma ação que a Abrasme está fazendo muito forte de incidência para a gente conseguir sair dessa crise, derrubando essa agência que cria modelos de contrato de trabalho piores para os trabalhadores da atenção primária, que são apresentados como os grandes heróis. Então, nós precisamos, em defesa do SUS, derrubar essas iniciativas que enfraquecem a contratualidade social dos trabalhadores da atenção primária. Então, nós vamos deixar nos comentários os links e as orientações aí para todo mundo que assistiu ajudar nessa pressão. Isso, Léo. Com medidas concretas de ação, eu queria também pedir a vocês likem, não é? Porque o Facebook precisa saber que saúde mental é uma coisa importante, que não pode sair da agenda e que a gente precisa de espaços de oxigenação e debate para identificarmos quais são as boas causas. Mas essa proposta de termos sempre medidas concretas de ação, isso me parece muito saudável e positivo para que nos sintamos humanos, pertencentes a uma sociedade mais amorosa e mais vinculante. Ana, diga aí, meu lindo. Eu como humano, eu quero dar boa noite, agradecer mais uma vez a Abrasme, a todo mundo que participou, desejar boa noite. Fiquei muito feliz. Vou dormir. Boa noite, Paulo. Maravilha. Boa noite, Léo. Boa noite, Ana, João, todo mundo. Achei que você tinha me abandonado. Eu estou aqui sozinho. Eu estou ouvindo, como sempre, pacientemente. Lenine, tem um pouco de paciência e estou... Brincadeira, é Lenine. Estou ouvindo. Boa noite para todo mundo. E manda uma boa noite aí para a Leandra, hein, Paulo? Tá, tem Leandra tá aqui. Com saudades, com saudades. Isso aí. Boa noite para todo mundo, Brasil, o mundo inteiro. Muita boa gente. Noite, obrigado. Nosso companheiro uruguaio está aqui com a gente. Isso é uma coisa... Tem 4 países diferentes. Seattle. 4 países aí, inclusive Seattle. Tem gente de Seattle. Temos... Posso estar... Tchau. Acho que boa agora noite. Não é porque o sinal que eu tenho aqui é que já estamos fora do ar. É isso mesmo?